bem você ser o vilão na vida de alguém. Frases para mudar uma vida. Autoria, Dr. Leandro Araújo. E nem é minha. Não? Não. Mas foi de você que eu ouvi. E era o que faltava naquele momento para eu tomar uma decisão importante. Leandro, eu quero primeiro que você fale sobre essa frase. E o que ela tem a ver com marketing pessoal? Absolutamente tudo. Tudo. Porque marketing pessoal tem a ver com amor próprio. Então, vamos primeiro para a frase. Tudo bem ser o vilão na vida de alguém. É um alívio, né? Hoje eu digo que sim, mas era inimaginável, insuportável a agressão da minha essência, né? Por quê? Por que a gente pode ser o vilão na vida de alguém? E o que significa isso? Sair fazendo maldades por aí? Não. Tem um texto muito lindo, depois vocês pesquisem, né? Faz horas que eu não posto esse texto no Instagram, e quando eu postava era uma imagem bem legal de uma senhora de cabelos grisalhos, a foto em preto e branco e ela fumando um cigarro. Isso. Né? Aí, ó, lembrou, viu? Lembrei. Porque esse texto é um poema, né? Um texto, eu esqueci o nome da autora, por isso que eu falei que não é meu, mas fala exatamente isso. E durante o texto ela fala, tudo bem, se permita ser mal vista, mal interpretada, se permita ser a vilã na história de alguém, porque só assim você vai morrer de alguma forma, mas morrer no que sentido? Na expectativa do que o outro espera que você seja. Olha que coisa linda. Porque na maioria das vezes, a gente quer ser bonzinho para o outro e nós somos um vilão para nós mesmos. De que forma? Querendo atender a expectativa do outro, nos colocando nos piores cenários desconfortáveis. Quando a gente fala sim, querendo falar não. Quando a gente fala um não, querendo falar sim. Então, se permitir ser um vilão na história de alguém é quando você fala assim pra pessoa. Quando você fala assim, não, mas essa pessoa ficou pensando que eu sou assim, eu preciso ir lá e falar pra ela que eu não sou assim. Aí você fala assim, mas que diferença vai fazer? A pessoa já construiu essa imagem sobre você. Você vai insistir pra aquela pessoa que você é uma pessoa boa. Não, Leandro, o valor tá em você, mas é difícil. Não, hoje eu acho isso óbvio e fico pensando como que eu passei quase que a minha vida inteira até aqui, né? Querendo agradar a todos, assim, não permitindo que alguém se decepcionasse comigo, era proibido. E aí a gente chega a fazer verdadeiros absurdos com a gente mesmo, na busca de não chatear o outro, e não tem como isso não acontecer. Não existe, eu trabalho muito isso na terapia. Ninguém é responsável pela felicidade ou a tristeza do outro por ser quem você é. Se você quer ver você se colocar numa situação de dependência emocional, por exemplo, quem que atrai narcisista? Esse tipo de pessoa. Oi. O narcisista, aí eu falo assim, não, mas por que eu sempre atraio esse tipo de pessoa? Eu falo, não é porque você atrai, é porque você permite que ela fique na sua vida. Mas por que as pessoas atraem as pessoas narcisistas? É porque ela quer ser amada pela pessoa, né? Ela quer mostrar para o outro que ela vale a pena, que ela é digna de amor. Então ela vai o quê? Se sacrificar o tempo todo pelo outro. Mas que idiota, né? Idiota de ídios, aquele que não participa. Se você quer participar tanto da vida de alguém, você não vai participar da sua, né? Aquele que não participa. Ex-me não. Ex-me. Não sou mais. Isso tem a ver com marketing pessoal. Por quê? Porque marketing pessoal é impossível. Peraí, vamos lá. Primeiro vamos conceituar. As pessoas confundem marketing pessoal com autopromoção exacerbada. E elas confundem humildade com autodepreciação. Sim. Logo, ninguém faz um discurso de marketing pessoal, ninguém aproveita as oportunidades, ninguém se vende. E isso tem a ver com baixa autoestima, com amor próprio deficiente, porque o amor próprio, a visão que as pessoas têm de amor próprio é assim, né? Se eu não gosto de mim, é porque eu acho meu corpo feio. Ponto. Acabou a questão do amor próprio. Não tem nada a ver. Ser uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que procrastina as coisas que são importantes para você. Ser alguém que se compara o tempo todo. Ser alguém que se boicota. E um monte de coisas, né? É uma lista na roda da autoestima, né? Que leva a identificação de que a sua autoestima não está ok. E como que você vai
Então, aproveitar a oportunidade de marketing pessoal se você se odeia, não é? Por isso que muitas pessoas, às vezes, fazem esses cursos de final de semana e a pessoa sai num gás, eu vou conquistar o mundo, né? Paga um absurdo, né? Ou investe uma coisa absurda. Aí, porque ela tá no meio de várias pessoas. Então, tem ali a sugestão, tem ali a dopamina, não sei o quê. Quando ela chega pra ela, na casa dela, que ela liga o computador, que ela vai fazer algo, ela não consegue. Trava. Ela trava, por quê? É a experiência dela. Né? E isso é muito legal de trabalhar na terapia, porque não é um modelo que dá certo para todo mundo. E a autoestima está muito daquele lugar de autorreconhecimento, de saber o seu valor e não esperar que o outro dê o seu valor. Que hoje no marketing, muitas vezes, as pessoas elas acham que elas precisam se vender igual às trends do momento. Todo mundo está fazendo assim, mas eu tenho que fazer? Se não é da sua natureza, não faz. Descobre o seu jeito. Mas aí o problema está aí. Qual é a minha natureza? Qual é a minha essência? Você sabe que esses anos todos, né, treinando as pessoas em comunicação, por que eu não foco em oratória? Por que eu não me considero uma trainer de oratória? Porque seria muito superficial, seria muito injusto com os alunos. A oratória é uma capa fina de ovo, né? Vazia. Então, assim, é preciso ver a essência dessa pessoa. Então, os alunos passando por ali, no começo eu dava aula 100% de oratória. Só que eu percebia que em alguns módulos, especialmente no de marketing pessoal, cara, o desenvolvimento era muito baixo. Sim. Ou que o aluno ia embora, acabava o curso e nunca colocava aquilo na vida dele. E no marketing pessoal, as pessoas travavam, choravam, se descabelavam, não conseguiam fazer. Eu falei, mas o que acontece nesse discurso está aqui, ó, são 4 partes. Introdução, preparação, assunto central e conclusão. Por que a pessoa não consegue? Ela não consegue porque ela nem se vê. Não tem segurança. Ela não sabe nem quem é ela. E aí que eu fui em busca, né, de tantos cursos de desenvolvimento humano. Que bom que te conheci nessa estrada, né? Para mim também. Eu aprendo muito com você. Boa. E aí, o que aconteceu? Eu mudei a dinâmica, então. O aluno vem, quando vem para o curso, quando ele já começa um processo de autoconhecimento desde o começo. Por isso que acaba que muitos alunos vão parar no seu consultório, né? Na metade do curso, eu falo, tem uma pessoa ótima para te indicar, porque precisa resolver ali. Eu digo que a comunicação ela é sintomática. Isso. A comunicação, a maneira como você se comunica com o mundo, é sintoma de como você está por dentro. E aí, quando chega no marketing pessoal, se não está resolvido, o discurso não sai. E isso é muito perigoso, porque o discurso de marketing pessoal, ele é de um impacto eterno. Se você não pede uma oportunidade e num discurso de elevador, literalmente dentro de um elevador, consegue impactar alguém em 30 segundos ou em 60 segundos, nunca mais a pessoa esquece de você. E as pessoas querem tanto serem inesquecíveis, né? Então, vamos desenvolver um pouco isso. Tem alguma receita assim básica para começar a melhorar a autoestima, Leandro? Eu sempre falo que a autoestima é um percurso. Né? Porque a nossa autoestima, ela geralmente está muito voltada das nossas experiências, da validação de quem eu sou. Então, é aquilo também da ambiência. Às vezes, o local que você está, ele não vai te valorizar. Mas por isso que nós precisamos entender qual é o meu valor. Só que esse valor está muito relacionado ao que eu sinto sobre mim mesmo. E as pessoas, geralmente, elas colocam sobre o que o outro diz sobre ela. Que é esperar o reconhecimento, a validação. Então, esse percurso vai levar ela para um lugar muito ruim. Então, na autoestima, o que é importante entender? Como que eu sinto quem eu sou? O que é o ideal para mim? Porque às vezes, é o que você falou, às vezes as pessoas trazem por uma questão estética. Mas de onde que veio esse padrão? Mas o que eu quero para mim? E isso as pessoas não se perguntam. É o que eu sempre falo no consultório. Mas o que você quer? As pessoas travam. Como assim? O que eu quero, né? E eu sei que as pessoas ficam bravas, às vezes, mas o que você tem vontade de fazer? Eu não sei. Perpassa lá pela autoestima, porque tá sempre fazendo algo pelo outro. Mas o que eu escolho por mim? Então, até a imagem que eu quero passar para o outro. Às vezes a pessoa ela vai numa consultoria de imagem, ela faz o que muitas pessoas estão fazendo hoje, e ela vai montar um personagem, ela não vai se sentir segura naquele lugar. Não vai funcionar, não vai ficar funcionar. fake. Vai. Vamos fazer uma brincadeira para mostrar como é que se pede uma oportunidade de discurso de marketing pessoal, tá? Fica todo mundo aí, vem cá, Leandro, uma fofoca. A gente vai se encontrar no supermercado.
Oi, tudo bem? Só fica nisso, tá? Pronto. Então tá. Gente, é o seguinte, acabei de encontrar o Leandro no supermercado. Estamos Sim. aqui na gôndola, né? Oi, Leandro! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, ótimo. E você? Tudo bem também. E aí, como vão as coisas? Tudo bem. Indo, né? Indo. Ah, Correria, né? Nossa, que correria. Nossa, Tudo caro, né? corrido. Na mesma, né? Na mesma. Não melhora, né? Mas a gente tá sobrevivendo, né? Firme que nem prego na areia. Tem gente que tá pior, né? Bem mesmo, então? Tamo indo. Tá bem, né? Então tá, tudo bem. Então tchau, Leandro. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus, que horror. Que tristeza, né? Todo mundo faz isso. Imagina o seguinte, você tem uma loja muito bonita numa esquina, e você Sim. passa lá, tá lá a vitrine, bonita a vitrine. Aí você começa a passar lá todos os dias a mesma vitrine. Aí vem Natal, tá lá a mesma vitrine. Vem verão e a vitrine era de inverno, tá lá a vitrine. A vitrine nunca muda. Você vai ficar olhando para essa vitrine? Não. O marketing pessoal, ele aproveita a oportunidade, ele foca em quem está ouvindo, e você, se conhecendo, você consegue escolher o que você vai vender para o momento. Então, nessa situação, eu encontrei no supermercado, oi, tudo bem? Quando a pessoa fala assim, o que você tem feito? Você tem certeza que não tem nada de interessante? Quando alguém te pergunta, por onde anda, o que tem feito, quem é você, o que você faz? Pensa que a frase oculta é, me diga algo interessante, por favor. Imagina que acenderam as luzes, você foi para o palco e agora alguém quer saber da sua vida. É essa a situação, e ela vai acontecer no elevador, no consultório, ela vai acontecer dentro de casa, porque a família esquece quem você é também, né? O amigo que te liga, e a gente tem de estar pronto, ter o nosso chamado resumo de elevador. Isso só é possível com autoconsciência. Sim. Então, eu posso até dar dica de discurso de marketing pessoal, agora é muito importante saber quem é você e o que você quer vender. Mas é aí que começa o problema, né, Karina? Aí vai pro Leandro e depois volta. Né? Você me Quem perguntava, é o que você quer? Né? Há uns 2 anos, e eu pensava, não sei. Né? Porque a gente não foi criado, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não são criadas para elas desenvolverem as habilidades delas. Elas são moldadas, e isso que é esmagar a essência da pessoa. Então, tem pessoas que elas se perdem porque elas não tiveram a oportunidade nem de se encontrar. E aí, o que acontece? Ela vai passar por várias carreiras, ela vai passar por vários relacionamentos, porque para o outro deu certo, para fulano deu errado. Então, eu vou medindo pelo menos, ou pelo que eu vejo. Mas eu sempre falo que você precisa experimentar, precisa se permitir. Saber o que você gosta e o que você não gosta. Tanto no profissional quanto na... Ontem ainda uma paciente falou assim, agora ela está indo para o digital, está super feliz, ela mora em outro país que ela não consegue trabalhar na área dela. E ela falou, Leandro, você tem que falar sobre isso. Aí ela mesma respondeu, nossa, Leandro, mas se for parar para pensar, eu demorei 3 anos para chegar onde eu tô, né? Falei, sim. E esse é o percurso, por isso que hoje está leve para você fazer essa transição de carreira. Porque às vezes demorou 3 anos para a pessoa viver o luto, viver a vida, tudo, nada para. Cuidar dos filhos e da casa, para ir experimentar várias coisas novas, para se conhecer. E isso é um processo, o autoconhecimento é para a vida. Acho que a gente morre sem se conhecer. Exato. Verdadeiramente. É uma busca constante. E aí alguém pode pensar assim, então, para eu fazer um discurso de marketing pessoal vai demorar uns 10 anos, porque eu vou começar agora. Não. Não, porque existe um primeiro o entendimento de que tudo é oportunidade. Sim. Quando alguém te perguntar o que você tem feito, quem é você, você já sabe que não dá para dizer tudo bem, firme que nem prego na areia, muito ocupado, correndo muito. A gente já sabe que não é para dizer isso. E aí a dica que eu posso dar é o seguinte, o discurso de marketing pessoal é um discurso muito baseado no seu porquê. Sim. E o porquê é uma palavra mágica, o porquê já foi objeto de vários estudos sociais, né? O entendimento do porquê leva para a ação. E quando alguém entende o seu porquê, não só ela vai agir na sua direção, mas ela vai te seguir e ela vai confiar em você. As pessoas gostam de fazer negócios com outras pessoas que acreditam no que elas acreditem. Sim. Então, diga coisas que você acredita que tem valor e mais,
por que você chegou onde você chegou, sem ficar passando a sua biografia Isso. completa. Então, não perca a oportunidade de dizer, olha, não só estou bem, como também estou muito feliz. Você sabe, né, Leandro, ano passado isso, agora estou aqui. Então, você conta brevemente por que você está fazendo o que está fazendo, como que você chegou até aqui, de uma maneira muito breve, você vai gastar 1 minuto, né? Por que você considera importante o que você faz, e aí devolve para o outro, porque comunicação tudo é sobre o outro, você vai devolver para o outro dizendo assim, e você, Leandro, eu vi que você está num movimento diferente, fazendo podcast agora, trabalhando forte com constelação familiar, você está feliz, né? E deixa para o outro falar, se interesse pelo outro, faça perguntas pelo outro. Para o outro. A gente acha que tem que ficar discursando, vomitando o currículo e que isso é chato mesmo, não é para fazer isso, e que não deve ser feito porque é coisa de gente arrogante. Tudo errado. E o brasileiro, não só o brasileiro, o latino tem muita dificuldade de se vender, né? Sim. Parece que a gente é coitadinho do mundo, né? Estamos aqui no hemisfério sul, terceiro mundo, quem sou eu na fila do pão? Enquanto isso, a gente vê algumas culturas e sociedades onde as pessoas são treinadas para se venderem o tempo todo, falarem de si o tempo todo. Isso é muito legal, porque quando você se valoriza, você cria uma ressonância de valorização. Isso. O outro te valoriza também. São as crenças, né? Nós falamos que nós temos que ter muito cuidado com as crenças que nós temos. Igual quando nós falamos de marketing pessoal, de se vender. Eu sempre falo, muitas pessoas têm crenças e programas sabotadores. Porque às vezes a pessoa fala assim, ela vai virar blogueirinha, vai virar um influencer. Aquela pessoa tá sempre lá, tá se achando. Então muitos pacientes chegam para mim, Leandro, eu quero trabalhar, quero levar o meu trabalho para frente, mas percebe que no discurso, é igual você perguntou no começo, do permita-se ser o vilão, às vezes a pessoa, para ela se permitir ter sucesso, ela quer a validação do outro. Na constelação a gente fala que esse lugar é o lugar da criança. O adulto, ele vai, faz e assume o risco, o medo, a insegurança, a consequência. Ele se posiciona como adulto. Então, quando a gente fala de marketing pessoal, também desse lugar da terapia, às vezes as pessoas elas querem algo pronto, elas não querem se arriscar. E ela tem que entender que na vida a gente precisa se arriscar. Né? E é se colocar num lugar de vulnerabilidade e reconhecendo, o primeiro podcast, às vezes eu tava mais inseguro, né? Eu falei, olha, Karina, você até perguntou, Leandro, você também? Eu falei, mas eu tô só tentando me entender aonde que eu tô, né? E você, como já é da área da comunicação, jornalista, você tá nadando de braçada, né? Mas isso não me impediu. Sim. E é isso que a gente precisa perceber. E eu acredito que a questão que você dá da dica também de olhar para o agora. Você não precisa olhar para a sua vida como um todo, autoconhecimento. Não, para agora. O que eu preciso? Exato. Eu vou precisar aprender a me comunicar para vender? Eu vou precisar aprender a me comunicar para começar a gravar uns vídeos? Relaxa. Relaxa. Traz para esse lugar do aprendiz, eu falo. Você não vai ser especialista. Você vai ser aprendiz, se permita começar. Vou trazer uns cases que talvez ajudem as pessoas a entender isso que você está falando e como é simples começar a fazer. Eu tenho uma amiga de infância e que ela trabalhava com casting, né? E eu trabalhava com isso, modelo, apresentava propagandas e tudo mais. E ela, apesar de trabalhar na área, apesar de trabalhar no editorial de revista, ela nunca me chamava para nada, nunca me chamou para nada. E eu pensava, por que será que ela não me convida, né? Ela sabe que eu trabalho com isso, deve ser para não misturar as coisas, amizade e trabalho. Quando eu tive acesso a tudo isso e fui estudar a persuasão e vi como funcionava o marketing pessoal, foi uma das primeiras pessoas que eu lembrei, porque quando ela me ligava, ela falava, e aí, Karina, e as novidades? E eu falava, né? Nada demais, na mesma. Eu não me vendia. Não é porque ela me conhece desde criança que ela vai me chamar para um trabalho profissional. Então, a primeira pessoa que recebeu o meu discurso de marketing pessoal foi ela. E aí, um belo dia, ela me ligou, Karina, como você tá? E aí, tudo bem? Eu falei, nossa, tudo maravilhoso, você não acredita. Essa semana, e contei uma coisa boa. Resultado, em 2 semanas ela me chamou para um trabalho. Porque não é coincidência. Você não estava olhando para o trabalho, você estava olhando
para o que todo mundo olha, que é a reclamação. Você se posicionou diferente, percebe? E conseguir entender coisas que eu poderia trazer e que eram de interesse do outro a meu respeito, que as pessoas gostam de ouvir boas histórias, né? Um outro case eu percebi assim, quando eu lancei o curso, as pessoas vinham me procurar e já chegavam de cara, você sabe, as pessoas querem quanto custa, quanto vai custar. E eu achava essa pergunta corta todo o entendimento do que você faz, construção, né? E sempre era presencial, porque ainda não era online as coisas, ainda bem, porque quando a pessoa me perguntava quanto custa, ela estava de frente para mim, ao invés de falar quanto custava o curso ou o que era o conteúdo, que é o que não interessa, na verdade, para as pessoas tomarem decisão. Eu contava por que eu tinha me tornado trainer. Aí eu contava o case de que quando eu trabalhava na televisão e eu observava o chefe, e aí por observar o jeito dele, eu falava de um jeito que ele me correspondia, e eu fui conseguindo tudo que eu queria. Criei a fama de que a Karina consegue tudo que ela quer. E eu falei, realmente consigo tudo que eu quero, o que eu estou fazendo? Fui atrás de entender e tal, e resolvi passar isso para as pessoas. Ajudei os colegas eram promovidos, o outro conseguia férias, o outro... E eu falei, gente, isso tem que virar um curso. Quando eu contava isso para a pessoa que veio para o orçamento, o que acontecia? Mágica. Nossa, mais de 90% fechavam. E engraçado que fechava, já combinava a data para fazer o curso, e a pergunta que tinha feito sobre quanto custava, a pessoa ia embora. Eu falava, você não quer saber quanto custa? A pessoa já estava indo embora, despedindo de mim, com o curso marcado, e não perguntou quanto custava. Quer dizer, não é o que as pessoas querem saber. Elas querem entender os nossos porquês, as coisas que a gente acredita. E só dá para falar sobre isso com leveza, né, Leandro? Se aceitando. Então, minha dica busque, num primeiro momento, conteúdos gratuitos sobre autoestima. Vai ouvir a Louise Hay no YouTube, né? Cava fundo, busca livros sobre isso, vai atrás do Leandro, faz terapia, né? Vai atrás do curso de comunicação. Sim. Não pare de buscar, porque quando a gente se conhece e quando a gente se aproxima da nossa essência, eu vou falar aproximar, porque acho que a gente nunca está 100%, né? Não. Acho que só quando a gente ilumina mesmo e vai para o outro plano. Quando a gente se aproxima da nossa essência, a gente cria uma mágica em volta, onde as pessoas vão ficando hipnotizadas por aquilo tudo também, né? O auto-amor gera um amor coletivo que gira em torno da gente, né? Assim? Porque, igual eu estava falando, a gente, quando chega uma pessoa, chega para um atendimento ou para você, né? O que dá certo? Até o Deepak Chopra, que é aquele indiano, né, médico quântico, tem um livro que chama 7 Leis Espirituais do Sucesso. É um livro fininho. Esse livro ele é muito fininho, da capa roxa, o mais atualizado. E é uma leitura assim, de 2 sentadas você lê o livro. Ele é muito gostoso. E uma das leis do sucesso, ele fala do Dharma. Né? O que isso quer dizer? Quando o seu sucesso vem quando você desenvolve as suas habilidades naturais, e isso leva para o mundo como um servir. Então, quando as pessoas elas chegam e falam, nossa, como que eu vou vender algo? Eu queria crescer na minha área. Eu sempre pergunto, o que você gosta de fazer? Que ele dá essa dica lá. O que você trabalha? O que você gosta de fazer? Que você passaria horas fazendo. Isso te traz uma satisfação pessoal e profissional, que isso pode virar um serviço. E eu sempre falo isso para os meus pacientes. Falo, mas o que você gosta de fazer que te traz satisfação que você pode transformar num serviço? Porque às vezes as pessoas elas falam, nossa, mas isso está dando dinheiro, aquilo está dando dinheiro. Mas entra em conflito, sabe, né, que é dentro legal dela. Disso que você faz com o paciente, Leandro? Isso é uma estrada para o empreendedorismo tão leve, né? Em vez da pessoa adquirir 1000 cursos sobre como montar um negócio, você, ajudando a pessoa no autoentendimento, no autoconhecimento, você está ajudando ela a empreender com muito maiores chances de sucesso. Muito, porque vem do coração. Energeticamente falando, o nosso chakra cardíaco é o chakra que vem da expansão, da amorosidade. Então, na oração do Pai Nosso, por exemplo, tem a oração do Pai Nosso voltada para cada parte do seu chakra, né? Quando chega no chakra do coração, geralmente venha a nós o vosso reino. O que é o reino? É o lugar de todos os tesouros. Então, a pessoa que ela aprende a dar para o outro aquilo que ela tem, ela vai ter sucesso. Ela não vai ficar se sentindo insegura, porque é o que ela gosta de fazer.
Então você, por exemplo, é uma excelente trainer, você fala bem, você sabe comunicar, você sabe dar dicas. Então para você isso é natural, desde criancinha você é assim. Agora, olha só, Leandro, você falou isso tudo, né, do Pai Nosso. Você sabe que eu, nas minhas orações, na minha adolescência, indo para a fase adulta, conversando com Deus, eu perguntava assim, como que o Senhor quer me usar? Como que eu posso, com o meu dom, ou com o meu conhecimento, ou com a minha Excelente. profissão, contribuir? E eu fazia essa pergunta e jogava, me fala, me mostra, me fala, me mostra, eu quero contribuir, me fala, me mostra. Sabe o que aconteceu? Um padre me procurou, falou, quero que você treine a nossa equipe de liturgia, porque você é jornalista. Eu não dava curso de comunicação. Olha só. Eu nunca tive a ideia de dar. Olha Ó, só. a pergunta. E aí nossa, mas eu nunca dei. Ele falou, mas você é jornalista, você consegue. Eu falei, então tá bom. Aí meu marido comprou um livro para mim do Polito. Eu folhei aquele livro, preparei uma aula para eles. Como era uma paróquia grande, as comunidades começaram a pedir. E eu comecei a girar as comunidades, dando esse treinamento para as equipes de liturgia. Nisso, começaram a aparecer pessoas, depois que acabava a aula, falando, você dá curso? Não. Até que um dia eu falei, dou. Dou sim. Que bom que você perguntou. E aí, fui atrás, fui para São Paulo, fiz o primeiro curso exclusivo de oratória, falei, estou pronta. Quer dizer, a resposta veio. Então, às vezes, a pessoa está lá na crise existencial, na transição. Para de olhar para fora, como o Leandro acabou de falar, é de dentro que vem a resposta, né? E isso, o que isso contribui com o marketing pessoal? Vai ficar muito mais fácil de vender o que você faz. Porque e é aquilo, né, Karina? A gente só vende o que a gente tem para dar. É verdade. Por isso que eu falo, por exemplo, os meus alunos da formação em constelação familiar. Pessoal, façam terapia. Né? Façam terapia, vocês vão ser terapeutas. Não dá para ter sucesso numa área sem consumir o que você está vendendo. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de cozinhar, né? Se é uma pessoa que gosta de cozinhar e algo que ela ama, como seria às vezes, né? Como é para você começar a vender, né? Seja um salgado, seja um prato, seja um doce, seja de vez em quando fazendo um arroz carreteiro, enfim. Mas a pessoa precisa experimentar. E as pessoas, elas têm segurança de experimentar. Eu adoro esse verbo que você usa. Eu amo. Na terapia eu falo, Experimenta. Experimenta, se permita. Né? Porque só ali você vai construir o seu avanço. E a pessoa, ela quer ser especialista antes de ser aprendiz. Hoje a internet vem disso. Seja, como que é? Autoridade. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu vi mentoria para ensinar a pessoa a ser mentora. Mentora de quê? De qualquer coisa. Então, assim, às vezes o outro vai pelo mais fácil, mas é mais difícil. Porque a pessoa vai comprar 1 milhão de curso, vai comprar muitos livros. Um paciente chegou para mim, eu atendo muitos homens, né? Tá quase que metade, Jura, né? Leandro? Muitos Que homens. legal, É não sabia, muito não. legal. Tem dia que eu só atendo homem, que eu falo, gente, qual que é a energia de hoje, né? E um atrás do outro. E teve um que falou algo muito legal para mim. Ele entrou, né, vendo os meus vídeos e tudo mais. Ele falou assim, Leandro, ele já chegou com um desenho de um monte de coisa que ele encontrou estudando sozinho. Só que ele falou assim, Leandro, mas eu vou te falar uma coisa. Eu li muito livro, eu busquei muito conhecimento, mas não é a mesma coisa. Olha. Eu preciso de alguém para falar e eu preciso de alguém para me ajudar a me entender. Então é o que você fez. Você procurou um livro e você foi buscar uma mentoria, você foi buscar um curso. As duas e isso coisas, que é legal. Nesse processo de autoconhecimento, às vezes a gente precisa reconhecer que vai faltar muita coisa. Sim, mas lógico. a gente já tem muita coisa para dar pro outro. Bom também, né? Quem não tem, né, Leandro? Quem não tem, gente? Todo mundo tem algo para dar pro outro. Todo mundo. É impossível que alguém não... Ninguém é tão vazio assim. Exato. Só que a gente olha só pro que falta. E eu falo, olha pro que transborda dentro de você. Olha pro que tá sobrando dentro de você. Foca nisso. Eu vou ter que repetir. Ninguém é tão vazio assim. Não. Lindo isso. Dicas finais. Vou dar uma dica, você dá outra. Tá? Dicas sobre o que falar, então, do seu marketing pessoal. Vamos supor que você queira vender a sua profissão ou o seu serviço, o que você faz. Antes de embolar o que você vai dizer em 1 minuto para alguém ou para quem te perguntar, pensa o seguinte, por que, afinal de contas, eu faço isso? Exatamente. E fica com essa pergunta e se responda. Eu costumo dizer que toda profissão por escolha, né? Profissão, todo mundo que gosta de fazer o que faz,
eu falo que está num processo de cura. Não precisa ser cura de uma dor muito forte, mas algo te aconteceu, ou na infância, na adolescência, em algum momento que te jogou nessa profissão, não é assim? Isso. Então, o entendimento desse processo que te levou a essa profissão é o que você vai contar para as pessoas. E quando você contar, as pessoas vão ficar completamente apaixonadas, vão confiar e vão falar, esse é o profissional que eu preciso. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você faz o que você faz, Leandro? Por que você é terapeuta? Olha, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Minha primeira formação foi serviço social, né? E aí você descobre que no serviço social, no primeiro semestre você já aprende, você não ajuda ninguém. Ajudar é assistencialismo, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu fui entender que ali eu tinha que trabalhar com as políticas públicas e eu contribuía para a garantia dos direitos. Olha que palavra, ó, o palavrão, né? Você contribui para a garantia dos direitos dos seus usuários, das políticas públicas. Não é que você vai entrar na vida da pessoa. Não, e eu amei, assim, eu amei fazer serviço social. Tanto que foi uma carreira muito linda e eu sempre dou lugar para isso. Aí depois eu fiz a pedagogia e só por último que eu fui fazer a psicanálise. Mas por que eu fui para terapia? Porque eu precisei de terapia. E aí eu conheci as terapias integrativas e fazia já terapia convencional e eu vi o resultado. Foi tão incrível que eu falei, uau, quero levar isso para as pessoas. Porque eu sempre atraía pessoas para eu ajudar de outras formas, que era conversar, que era dar um conselho, ou que era fazer perguntas que a pessoa mudava. E aí foi aí que eu entrei em contato com a terapia. E hoje eu só trabalho com vidas. isso. E aí, você falando, eu lembrei de uma outra professora que eu tive no Theta Healing, que é a Tânia Rainha, que ela falava assim, esse aprendizado que você tem, muitas vezes te torna mestre nisso. Então, eu percebi que eu acredito que eu me tornei mestre em ajudar as pessoas a fazerem transição de carreira. Aí a minha supervisão da psicanálise, ela falava assim, eu conto dos meus casos e contava nos primeiros casos para ela, ela falou assim, Leandro, para mim você é Leandro o libertador, porque tá sendo muito rápido os resultados desses seus pacientes. E eu falei, nossa, mas desde criancinha eu sou assim, de fazer as coisas diferentes. Olá. Eu não gosto de fazer... tem que ser assim, aí eu já vou olhar torta. Não sei se tem que ser assim, né? Eu já não gosto. Assim. Não sei se é o meu lado aquariano, se é a minha personalidade. Mas a rebeldia criativa. A rebeldia criativa. Eu gosto de... Por isso que eu falo muito do experimentar. Aí, tá vendo? O que eu não gosto pra mim, eu não faço pro outro. Falo, vai lá, experimenta. Às vezes pra você é diferente do que foi pra mim. Bom, para quem não percebeu, acabamos de ver um discurso de marketing pessoal. E olha como é fácil. Você contar o que te trouxe até aqui, porque você faz o que você faz, é um discurso de marketing pessoal. Eu devo ter feito uns 3 aqui, você acabou de fazer um lindamente, e eu espero que isso sirva de inspiração para que quem esteja aqui conosco também faça o seu. Só não deixe de fazer e para de falar que está correndo muito, pelo amor de Deus, você é muito mais do que uma pessoa ocupada. Né? Se permita, né? Exato. Se permita sair desse lugar. Muito bem. Beijo, tchau. Até mais, gente.